Estamos de volta com o seu programa Vida e Saúde. Obrigado a você que está acompanhando o nosso programa. E agora a gente vai falar de uma ação bem interessante, uma ação educativa que envolve também saúde e vida. Os alunos de uma escola da cidade do município de Matões visitaram a ETA da Volta Redonda, a estação de tratamento de água e também um projeto que tem tudo a ver com preservação no bairro Cangalheiro. Você acompanha na reportagem Eu Estive Lá. Vamos ver. Estudantes da Escola Raimundo Leal do povoado Mandacaru, município de Matões, visitaram as instalações da estação de tratamento de água do bairro Volta Redonda, onde conheceram o processo de tratamento de água em todas as suas etapas. A visita foi orientada por um profissional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI. A água é captada, tem todo um processo de adição dos produtos químicos, que é o sulfato de alumínio. Passa pelo processo de floculação, decantação, filtração, adicionamento de cloro, que é para a desinfecção da água, o cal, que é para equilibrar o pH, o flu, para evitar cárie. Após todos esses processos, já é o processo de distribuição para a população. Então, para clarear a mente da população, todo mundo como entender como funciona esse processo, com certeza vai, no fundo, vai conscientizar a todos, Todos desconheciam um trabalho caro e difícil para tratar a água potável e acreditam que saem mais conscientes da visita. Alguns alunos também estavam acompanhados pelos pais. Eu achei muito bom porque foi interessante, eu gosto do apoio dos professores e da diretora do colégio, Raimundo Leal. Coisa muito boa participar desse projeto, conhecer mais essa empresa, saber mais sobre a água, que eu pensava que era de outro tipo, de outro jeito, e agora estou conhecendo. Dá para preservar mais agora. Dá para preservar mais. E eu espero que todos que estão me ouvindo preservem também a água, porque é muito difícil esse procedimento aqui. Eu tinha muita curiosidade, de saber como é que era rolava todo o processo da água. Então agora a gente está aprendendo, tá sendo muito legal. Para mim está sendo um prazer estar aqui, Você sai mais consciente daqui? Sim, eu vou sair muito mais consciente. Observando para me ver como é que acontece, E o senhor sabia que tratar água era tão complicado assim? Sabia não. Sabia que era tão complicado assim não. Dá para preservar mais depois disso? Dá. Com certeza. Valoriza mais, Valoriza mais. Em seguida, os alunos também visitaram o projeto Pedagogia de Quintais, na residência do professor de Geografia, Eduardo Almeida, no bairro Cangalheiro. No local, os alunos conheceram como é possível proteger o meio ambiente com atitudes simples. Além de espécies de árvores frutíferas, eles souberam também sobre o processo de compostagem, além de receberem uma aula de educação ambiental. Tem plantas que eu nunca tinha visto na vida, tem plantas que eu pensava que, tipo a uva, que eu pensava que não dava nem de plantar em casa e eu vi que dá de plantar. Aqui realmente é uma experiência que nós estamos vivendo muito bonita. O que mais me chamou a atenção foi essas caixas d'água aí com plantas e tal. Achei bem interessante. Dá para reutilizar algumas peças e não desperdiçar, Não jogar fora. Mas a ideia central é exatamente levar essa ideia da pedagogia de quintais para outras escolas. E é isso que nós já fizemos ao longo desses anos, levar a ideia da pedagogia de quintais no contexto da sustentabilidade, do diálogo de saberes diário que nós podemos ter com as plantas medicinais, ornamentais, frutíferas, que nós deveríamos valorizar cada vez mais. A visita faz parte do projeto Entre Cartas, aproximando pessoas, histórias e compartilhando saberes. Os 60 alunos escreveram cartas para as pessoas, projetos e órgãos que estão visitando, ao mesmo tempo em que estão praticando a leitura e a escrita e crescendo em conscientização. Tudo eles podem alcançar por meio do conhecimento, do estudo. E agora estão maravilhados, porque estão aproximando a Zona Rural de Matões a outros lugares a partir do conhecimento. Demais é vivenciar, saber quando chegar lá, os que não vieram vão ficar, eles vão explicar para eles o que eles aprenderam, o que eles vivenciaram. Eles ainda visitaram a Academia Caxiense de Letras, o Mirante e o Memorial da Balaiada. E olha só, nós continuamos falando de diabetes, agora só que na sala de entrevista. Vamos para lá. Olá, e no nosso quadro de entrevista de hoje, nós vamos receber aqui o enfermeiro Leônidas Moura, que é professor aqui da Universidade Estadual do Maranhão e também enfermeiro
A gente vai conversar com ele aqui um pouco sobre AVC, acidente vascular cerebral, e a gente vai conversar sobre esse assunto porque surpreende, inclusive, a quantidade de casos assim no país. Primeiro, eu quero lhe agradecer por ter aceito aí o nosso convite. A gente que agradece o convite, sempre está aqui à disposição, sempre que precisar, a Guanaré está aqui, a gente trazendo a informação, que é a forma que a gente tem de conseguir atingir o enfrentamento de muitas doenças que a gente vem aqui através da informação. Verdade. E só lembrando que no Brasil, mais de 100 mil pessoas por ano são acometidas por AVC. Eu queria que você colocasse primeiramente o que é um AVC, né? Ou seja, é uma doença, é um mal, algum... Olha só, a gente entende que todo o nosso corpo existe vascularização, né? Vasos sanguíneos, todo recebe. E principalmente órgãos importantes, vitais, como o cérebro, coração, pulmão, rim, etc. O acidente vascular cerebral, AVC, ele é também conhecido como derrame. É o nosso derrame, já sempre falo. É o mesmo derrame, né? O que acontece? O cérebro recebe suprimento sanguíneo através de suas artérias. E, em determinado momento, essa artéria ou ela rompe ou ela obstrui, que nós chamamos de entupir. Ela entope, ela obstrui. Então, gera esse quadro que a gente chama, que é o AVC, que eu vou chamar também de derrame. Então, é pela falta do fluxo sanguíneo no encéfalo, no cérebro. No cérebro, que nós chamamos tecnicamente de encéfalo, né? Por isso que algumas siglas têm AVE, acidente vascular encefálico, também conhecido acidente vascular cerebral ou simplesmente derrame. Tem um dado aqui que assim, ele também assusta, que diz que uma em cada 6 pessoas, ou seja, vai ter em algum momento um AVC na vida. Ou seja, parece uma sina, né? Ou seja, se não tem agora, vai ter depois. Vai ter no futuro. Olha só, a incidência do AVC hoje é uma das maiores no mundo, das patologias que vem acontecendo. No mundo, 100 mil no Brasil, mas o mundo todo é elevado. É um dos maiores, e essa epidemia, ela é uma das maiores responsáveis por morte ou por invalidez. Depende da idade? O fator é mais comum na idade adulto, a partir dos 45, 50 anos e idosos, né? Existe dados epidemiológicos que destinam, por exemplo, é muito mais comum em mulheres, cada perfil, por exemplo, o AVC isquêmico, nós vamos falar de cada um, que é o hemorrágico isquêmico, então ele tem algumas relações, mas o que tem assustado é que está cada vez mais pacientes jovens. Então, você encontra pessoas com 40 anos que já estão sequelados de AVC. Então, quer dizer, existem 2 tipos de AVC? Isso. A medicina classifica, na verdade, em 3, que é o AVC hemorrágico, o AVC isquêmico e o que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Vou tentar explicar cada um deles. O hemorrágico é quando aquela artéria, ela se rompe. A artéria, só para as pessoas ficarem... É a veia, chamada? Porque assim, exato, faz parte do sistema circulatório, nós temos veias e artérias. Sim. Quando é que você sabe que um sangramento é um canal, é onde corre? Isso aqui é uma veia, a artéria é mais profunda, por onde passa o sangue, e esse sangue arterial vai conduzir um sangue rico em oxigênio e nutrientes para os órgãos para dar vida a cada célula. Essa artéria, esse vaso, quando ele estoura, ele rompe, aí se faz o chamado AVC hemorrágico, porque ocorre uma hemorragia, quer dizer, um sangramento dentro do cérebro, no crânio, no cérebro da pessoa. E o sangue preenche o cérebro. Aí aumenta uma pressão lá dentro, que a gente chama de pressão intracraniana, e aí começam a vir os danos. Por isso que os AVCs, quando a pessoa tem, ele fica inconsciente. Né, com os mais graves, deixa a pessoa inconsciente e posteriormente vai levar, por falta de suprimento de sangue arterial nesse encéfalo, nesse cérebro, o que acontece, a pessoa pode ir a óbito, porque os neurônios, que são as células do cérebro, eles não se reproduzem mais. Há um estudo que diz que a cada 1 hora em isquemia, né, sem o sangue, sem o oxigênio, se perde quase 2 milhões de neurônios. Então, o AVC hemorrágico é a artéria, o vaso que se rompe dentro da cabeça.
O AVC isquêmico é aquele que o vaso apenas se obstrui. Um entupimento. Um entupimento. Vamos tratar para a população, para o teu público todo, do médico da pessoa que chama de leigo, né? Saber. É um entupimento. Aquele vaso entope e a partir de onde tem o entupimento não se recebe mais fluxo sanguíneo, não se recebe sangue, né, do sangue arterial. Aí o que acontece? Aquela área também necrosa e morre, né? Nesse caso, a pessoa entra num quadro de saúde muito complicado. Muito grave, na verdade, a pessoa começa a ter déficit motores, déficit na fala, déficit visual, então aí vem um efeito em cascata que não dá para mensurar. Então, a minha tia teve AVC e o esposo dela também teve, mas vão ser duas características diferentes, porque vai da condição clínica anterior do paciente, vai do tipo de AVC que aconteceu, a própria condição de saúde do indivíduo. O terceiro tipo, que eu falei 3, o hemorrágico, né, que é a artéria que se rompe, o isquêmico, a artéria que obstrui, e o chamado AIT, que é o ataque isquêmico transitório, é quando aquela artéria ela dá uma fechada por algum minuto, algum tempo, e logo depois ela começa a relaxar de novo e volta. Então é aquele que ele tem o déficit, aí rapidinho ele começa a dar aquela melhorada. Mas os 3 casos é caso de urgência mesmo, tem que ser atendido. O mais precoce possível. Assim, o que leva uma pessoa a adoecer e chegar a essa condição? O que leva ela a chegar a ver esse entupimento, né? Ou o rompimento? As causas, né? Ela está ligada, o AVC, o AVC hemorrágico, às vezes acontece o que nós chamamos de aneurisma, que é uma alteração na condição dessa artéria, que ela cria uma espécie de bolhazinha e rompe. É mais raro, não é tão comum, que a gente chama de aneurisma, que é o que acomete os mais jovens. Mas o AVC hemorrágico, já dos pacientes mais antigos, o que é que mais causa? Doenças crônicas como hipertensão, como diabetes, doenças arteriais como a aterosclerose, quer dizer, o endurecimento das artérias, né, a alta taxa de gordura no sangue. Então, são condições clínicas que são até preveníveis, a gente conseguiria prevenir, tá? Então, mas a principal causa hoje é a hipertensão arterial. Quer dizer que eu controlando as taxas de açúcar no sangue, eu controlando, fazendo alguma atividade, eu posso amenizar? Sim, além do tratamento em cima da própria doença, né? Então, visita constante aos postos de saúde, ao consultório médico, solicitação, aí ele vai solicitar aqueles exames para você estar acompanhando, verificando a pressão, verificando a glicemia. Então, tentar diagnosticar precocemente essas doenças, que são a base para um derrame, você vai conseguir reduzir o risco de ter. Por exemplo, controlando a pressão arterial, sal, fazendo atividade, controlando diabetes, uma atividade física pelo menos 3 vezes, 30 minutos a cada 3 vezes por semana. Então, 3 dias na semana, 30 minutos de atividade física, você já consegue melhorar bastante a condição de vida. A questão do tabagismo, do álcool... Se possível, evitar mesmo. Se possível, acabar, encerrar mesmo e buscar uma vida saudável. Nós somos hoje, no futuro, seremos consequências da vida que a gente levou no passado. A gente até diz assim, a gente brinca, o que é que eu vou ser quando eu crescer? Hoje a gente, quando chega uma idade, diz, o que é que eu vou ser quando eu envelhecer? Né? Então você precisa começar a cultivar hábitos saudáveis agora, para que você tenha uma qualidade de vida melhor no futuro. E viva mais. E bem mais, né? E assim, quer dizer que alguns sintomas assim, que a pessoa pode desconfiar, olha, está acontecendo isso, eu não estou enxergando muito bem. Isso aí tudo já é? Já. Eu vou passar um bizu que é distribuído pelo Ministério da Saúde, aí para você de casa, tá? É muito simples, dá para a gente diagnosticar em casa que algo está errado. Então você tem lá aquele teu idoso, tá? Vamos supor aqui uma hipótese, você tem aquele teu idoso e ele chega para ti e diz, Netinho, eu não estou bem, não estou me sentindo bem, não estou bem. Então você já sabe que alguma coisa está errada. Aí nós vamos utilizar as 4 letras do SAMU, S-A-M-U. Vamos lá, primeira coisa que você vai pedir para o seu vozinho, peça para sorrir. O que é que vai acontecer? A pessoa que tem AVC, quando ele sorrir, a boca vai ficar torta, vai entortar. É um primeiro sinal que a gente tem que alguma coisa está errada. Você não vai diagnosticar, está tendo derrame, mas está errado, alguma coisa está errada. Então é o S de sorrir. O segundo, o A de abraçar. Você vai pedir o vozinho para abraçar.
vai ter que esticar aqui o braço, né? Só que se ele está tendo AVC, ele perde a força de um dos lados. Então, ele tem essa flacidez, ele vai perder, ele não consegue manter as duas. Então, a boca torta, S de sorrir. A mão de abraçar, ele não consegue te abraçar. O M de música, é para pede para ele cantarolar ou simplesmente falar. Porque com esse déficit que ele já está tendo, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir falar, ele vai ter o que nós chamamos na enfermagem de dislalia. Então, ele não consegue falar, tá? Então, S sorrir, A de abraçar, M de música ou peça só para falar. Se um dos três acontecer, você está diante de uma situação de urgência, que é o último, que é a última letra, que fecha o SAMU. Se é urgência, liga 192, que é o SAMU. Tem que ligar para o SAMU, eles com certeza vão priorizar, porque no momento que você disser, olha, meu vozinho está ficando com a boca torta, ele não consegue mexer um dos braços, ou até uma das pernas, ele não consegue falar, o SAMU é treinado, é preparado, são médicos, enfim, são profissionais preparados para atuar rápido, é uma abordagem primária avançada, para que possa dar qualidade, prevenir e tentar evitar a morte, então, e reduzindo assim as sequelas. Então, quais são os principais sintomas? Você vai sentir formigamento no corpo, a metade do corpo, a banda do corpo, vai estar uma mole, aí ele só vai conseguir mexer um dos lados. Doutor, mas eu consigo mexer as duas mãos, mas as minhas pernas estão formigando. Não é AVC. AVC ele tem a tendência a atingir a metade do corpo. Então, S pede para sorrir, a boca vai ficar torta. Pede para abraçar, a mão dele, ele não vai ter força em uma das mãos. Pode pedir também um dos pés, um pé não vai conseguir segurar um deles. Pede para falar, ele vai ter dificuldade na fala. Se um desses ou os três aparecer, é lembrado U, é uma urgência, liga SAMU 192. Isso vale apenas para o idoso ou para o jovem também? Não, para qualquer pessoa que apresentar esse déficit, né? Esse protocolozinho, a gente chama bizu porque a gente é professor, fala bizu para lembrar, né? É um mnemônico que a gente usa, mnemônico é protocolo que a gente usa para facilitar a comunicação na comunidade. Por que isso é importante? É fundamental a ação rápida nesse paciente, porque ali você sabe que houve um AVC, mas agora eu preciso saber qual é o tipo de AVC, porque cada tipo tem uma conduta. Então, ali nós vamos conduzir imediatamente ao hospital, nós vamos pedir, vai ser feito, o médico vai atender, vai solicitar uma tomografia e vai ver. Se tiver lá a mancha de sangue lá, que vai aparecer a imagem branca lá, é o AVC hemorrágico, é uma conduta avaliada pelo neurocirurgião, aí vai ter que, dependendo do tamanho desse volume, já vai ser indicado uma neurocirurgia. Ou não apareceu nada, mas ele tem todos esses déficits, é um AVC isquêmico, então aí já é outra conduta. Por isso que é fundamental esse diagnóstico rápido. E outra coisa, quanto mais tempo esse paciente passar em crise, mais dano ele vai ter, pior será o prognóstico. Então a gente tem que atuar rápido. E você falou aí algumas coisas que a gente pode evitar, mas tem alguma outra informação que você possa deixar com relação ao que a gente deve fazer para evitar um AVC? Você falou atividade, né? Vamos lá, controle da pressão arterial. Diagnosticar primeiro. A hipertensão arterial, ela por muitas vezes ela é silenciosa. Então, verificar com frequência a sua pressão arterial. Hoje já tem aparelhos que você tem em casa, então, mas vai, visita o postinho de saúde, consulta com o seu médico, faz exames de rotina. Controle do colesterol é fundamental também, né? Principalmente a questão da alimentação. Hoje a gente come mal e a gente... Sem muito sal, sem muito açúcar. Sem muito sal, sem muito açúcar, sem muita gordura. Então, uma mais saudável, rica em fibras, frutas, verduras, uma dieta bem saudável. Controle, se paciente diabético, controle da diabetes é fundamental. A diabetes, ela começa a causar danos nos vasos sanguíneos que vai tornar eles mais resistentes. E a pressão arterial, o que é essa pressão arterial? É a força que o sangue faz na parede dessa artéria. Quando a pressão sobe demais, é igual o cano em casa. A pressão aumenta demais, o que acontece? O cano estoura. Aí estoura essa artéria lá dentro, aí vem a morte. Então, controle da diabetes, controle do peso, cintura, essa medida da cintura é fundamental. Então, acompanhamento com o nutricionista, uma atividade física antes de fazer, que tenha uma visita ao médico, para que faça com segurança, dentro do seu limite e de forma regular. O tabagismo, que é um dos grandes responsáveis, também tentar
controlar. Então, com isso, você vai prevenir e muito, não só o AVC, o infarto, a própria diabetes, tá? E você vai ter condição e qualidade de vida melhor. No caso, o derrame, ou AVC, ele existe um valor só para o olho? Porque há uma questão também relacionada a isso. Existe derrame de olho? É assim, o derrame do olho que chama, é aquela manchazinha vermelha, no momento eu não estou lembrado o nome, mas acontece. Na verdade, ali está mais relacionado à infecção, são rompimentos de microvasos. Eu já li alguns artigos que querem relacionar, porque, por exemplo, quando a pessoa tem a pressão alta, por exemplo, ocorre sangramento no nariz, né? Quando a pressão sobe, porque os vasos vão se rompendo, os microvasos, e pode acontecer. Isso acontecendo, com certeza o oftalmologista vai solicitar o acompanhamento da tua pressão arterial. Não estou dizendo que está relacionado. Tá? Essas microhemorragias são fragilidades de vasos, por exemplo, as pessoas têm algumas nos membros mesmo, então ocorrem essas microhemorragias. Está relacionada diretamente? Não exatamente, mas o médico com certeza vai fazer uma vigilância. Muitas vezes é só fragilidade das paredes dos vasos, aí é uma outra doença, algo mais congênito. Uma vez a pessoa, porque tem ainda o caso da pessoa ficar dependente, né? Ou seja, uma vez acometida, ela vai ter algumas sequelas. Sim. Que tipo de sequelas uma pessoa pode ter caso venha a ser acometida pelo AVC? Perfeito. Primeiro, uma pessoa que teve uma vez poderá ter novamente um novo AVC, isso é fato. Eu tenho que controlar as doenças de base, né? Hipertensão, diabetes, etc. Quais são as sequelas que tem? Déficit motor. A metade do corpo dele vai ficar adormecida. Então, você observa na rua algumas pessoas que têm o déficit motor, a mão e os pés frágeis, encolhidos. Alguns usam uma planta, uma luva para manter reto, faz a fisioterapia. Então, há uma redução na motilidade. A principal prejudica a motilidade, prejudica a fala e, em alguns casos, a deglutição. Podendo também alguns ter déficit visual. Isso é muito relativo, é uma loteria. Então, o que é eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as pessoas, porque a gente sabe que, por exemplo, os números eles são muito, assim, eles assustam bastante, porque 70% das pessoas que são acometidas pelo AVC, não costumam retornar ao trabalho depois que são acometidas, e 50% ficam dependentes de outras pessoas para poder fazer alguma atividade. E aí eu queria que você aproveitasse esse momento para deixar um recado aí às pessoas quanto à parte preventiva, né? Ou seja, porque eu acredito que esse programa ele tem esse caráter muito de sugestionar as pessoas ao hábito saudável. Uma grande iniciativa. Só lembrar, mata e deixa realmente a pessoa perde sua função, isso é fato, entendeu? Então, primeira coisa, acompanhe sua saúde, vá aos postos de saúde com frequência, visite o posto de saúde, principalmente nós acima de 40 anos, vamos estar visitando sempre os postos, controle sua pressão, controle o peso, busque saúde. Isso é fundamental, tá? Para a invalidez. E não esqueçam do SAMU. S, peça para sorrir. A, abraçar. M, de música, peça para falar. Se qualquer um desses estiver prejudicado, a boca estiver torta, o braço ele não consegue segurar e ele não consegue falar direito, é uma urgência. Ligue o 912, ligue o SAMU que eles vão saber abordar. E pode ser revertido em algum... Pode sim, por isso que nós temos que identificar precocemente e atuar o mais rápido possível para que a intervenção seja perfeita e a gente possa reabilitar esse paciente, porque hoje não é só, esse paciente está em casa perdido, não, tentar a reabilitação. E se consegue, alguns casos sim, com fisioterapia, alguns voltam, vai depender tudo da gravidade do caso, é bem inespecífico isso, mas muitos conseguem ter uma função motora voltada, né, retorno. Muito bem, eu quero... Leônidas Moura, quero lhe agradecer aqui. Muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Honra e já me ponho à disposição. Um abraço a todos. Muito bem. Nós falamos com Leônidas Moura, que é enfermeiro e é professor aqui do curso de enfermagem da Universidade Estadual do Maranhão, do Centro de Estudos Superiores de Caxias. E nós vamos com mais informação no seu Vida e Saúde.